Estamos de volta ao seu contacto para lhe apresentar mais um episódio da Escola Bíblica. Já sabe que pode ver sempre a Escola Bíblica, quer pelo Facebook da Rádio RCS ou pelo Up Channel. Também pode assistir a estas emissões onde quiser e quando quiser, porque elas ficam depois para mais tarde recordar, podíamos dizer assim. E pode ouvir, claro, através da emissão da Rádio RCS. Estamos de novo consigo para lhe apresentar mais um episódio sobre a Epístola aos Romanos e para isso o nosso convidado residente, permanente, o pastor Pedro Esteves, está connosco para nos dar esse privilégio de podermos conversar um bocadinho sobre esta Epístola. Pedro, qual vai ser hoje o sumário? Tal como como começámos nesta secção de programas, nós não vamos propriamente estudar já o conteúdo da Carta aos Romanos, porque faremos isso nos dias a seguir. Estamos em questões de contexto que nos vão ajudar a perceber muito o conteúdo. E hoje vamos focar na questão das leis do Antigo Testamento, leis que foram dadas a Israel, e vamos tentar perceber o seu sentido mais profundo, também as suas limitações, porque isso vai ser útil para compreender melhor esta carta. Sem dúvida que será importante ver esta questão da lei, das leis do Antigo Testamento, mas antes convido a si, que está desse lado, a poder ler connosco a Palavra de Deus e vamos utilizar uma passagem do livro de Levítico, Levítico capítulo 11, para lermos o versículo 45. Siga a leitura connosco. Porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Estas são palavras que nós encontramos, portanto, em Levíticos capítulo 11, versículo 45. Pedro, como é que nós devemos olhar, eu diria, para as leis que foram dadas a Israel? Já se passou tanto tempo, elas já foram escritas, enfim, há tantos anos. São coisas sem sentido ou sem utilidade para nós hoje, ou nós devemos continuar a dar relevância e a ter uma atitude correta para com as leis que foram escritas? Jorge, eu acho que esta questão é absolutamente central, não apenas no contexto da Carta aos Romanos, que é que nós estamos a tentar compreender melhor, mas de uma forma global para entender e aplicar à nossa vida a mensagem da Bíblia. Esta questão é de facto muito relevante. O texto que acabaste de ler, em Levítico 11, está, digamos, mesmo ali numa passagem que se encontra no centro de toda uma descrição que o Levítico faz de diversas leis que se aplicavam a várias áreas da vida, leis dadas por Deus ao seu povo. Algumas pessoas, quando analisam a questão das leis dadas a Israel, parecem, se não o afirmam mesmo declaradamente, que essas leis, de alguma maneira, elas tinham apenas um propósito de estabelecer um pacto entre Deus e aquele povo em particular e, portanto, quase que poderíamos afirmar que nessa perspectiva é como se as leis de Israel fossem aparentemente caprichos. Ou seja, Deus determinou que as coisas seriam assim para poder ter, digamos, uma maneira de confirmar se aquele povo estava em obediência. Nesta perspectiva é como se fosse quase igual aquelas leis serem aquelas ou serem outras. Isso. Por isso, isto que eu estou aqui a dizer fundamenta a ideia de que alguém possa pensar, sendo coerente com este pensamento, de que quando chegamos a uma certa etapa do relacionamento com Deus, nomeadamente uma nova aliança em Cristo, então diríamos, bom, essas leis agora são completamente inúteis, desnecessárias, uma vez que elas eram apenas para regular uma forma específica de Deus se relacionar com o seu povo. No entanto, nós acabamos de ler que quando Deus, em Levítico 11, como eu dizia há pouco, apresenta e revela ao profeta uma série de leis, ele vai colocar no centro dessa mensagem esta ideia de que eu sou o vosso Deus e eu quero que sejais santos porque eu sou santo. O que quer dizer que o próprio Deus vai colocar, digamos, na explicação, na motivação ao povo de Israel para o cumprimento daquelas leis, uma ideia de que ao cumprirem, ao obedecerem àqueles estatutos e aquelas indicações, na verdade o povo está a ser chamado à santidade. Por isso é que os judeus não viam essas leis como, digamos, coisas separadas ou coisas estanques, não era? Precisamente, os judeus, ao perceberem esta mensagem que lhes era dada por Deus, eles integraram estas leis como parte do seu estilo de vida. E, portanto, mais do que serem apenas critérios aleatórios,
fazia parte de um projeto divino para aquele povo. E por isso é que estas leis se orientavam em diversos domínios. Tu dizes para aquele povo, mas podíamos dizer para a humanidade. Sem dúvida, embora no contexto do momento em que Deus deu esta lei, estas leis, nós sabemos que Deus estava a revelar-se àquele povo, sempre com o propósito, lembrando-nos do chamado mesmo a Abraão, em que Deus queria que eles fossem uma bênção para todas as nações. Claro. Deus chegou a dizer a Israel que se cumprissem as suas ordens, não teriam, por exemplo, as doenças que tinham os egípcios. Está escrito, não é? Na lei. Claro. Ou seja, mais uma vez era como se Deus mostrasse que havia uma motivação, mesmo no pensamento, se é que podemos dizer assim, de Deus, no seu propósito de dar a este povo estas leis. Talvez pudéssemos, para facilitar a compreensão, perceber aqui que no Antigo Testamento as leis estavam divididas em diversas categorias. Mesmo se esta divisão pode não ser absolutamente perfeita, até por aquela ideia de que as leis estão relacionadas umas com as outras, mas ajuda-nos, facilita-nos a compreensão se tivermos em conta que existiam, pelo menos podemos dividir desta forma, 5 tipos de leis. A lei moral, a lei cerimonial, a lei civil, estatutos e juízos, que eram de diversa ordem, e leis de saúde ou mesmo de higiene. E estes diferentes tipos de leis tinham objetivos diferentes. Numa palavrinha rápida sobre cada uma. Primeiro, a lei moral, digamos, basicamente está resumida nos 10 mandamentos. Ou seja, não são princípios ou regras demasiado específicos, são grandes valores ou requisitos morais pelos quais o homem deve reger a sua vida. E claro que, quando vamos, por exemplo, às leis civis, elas, em grande parte, são uma declinação da lei moral. Porque, por exemplo, dizem, ok, se tu matares, então, na lei civil de Israel, se matares uma pessoa sem querer, não é? Ou de forma involuntária, é este o procedimento, não é? Se for com intenção, é este, enfim. Portanto, ou não roubar, enfim, outras coisas. É como se a lei moral, que tem esses 10 grandes princípios, eram depois declinados, isto na lei civil. Claro, a lei cerimonial, o que é que fazia? Regulava essencialmente o ritual do santuário. Portanto, toda a forma como o santuário... toda a liturgia a liturgia do santuário, que incluía ofertas, a responsabilidade individual, a obtenção do perdão, os sacrifícios, os dias de festas e etc. E tínhamos também, claro, as leis de saúde, de higiene, muitas delas relacionadas com a parte cerimonial, porque tinham a ver com a impureza, para poder estar ou não estar... apto para certos momentos da vida religiosa do povo, mas sabemos perfeitamente que estas leis iam muito para além disso e incluíam muitos princípios de vida, de higiene e de saúde que eram, mesmo em relação à alimentação, não é? Isso incluía a alimentação. As carnes puras, impuras. Carnes puras e impuras e mesmo muitos outros hábitos que, sendo de higiene, claramente tinham como intenção preservar a saúde e a higiene entre o povo. Portanto, nós percebemos o quê? Que globalmente os 10 mandamentos claramente estavam numa classe à parte, porque tinham sido dados pelo próprio Deus, escritos com o seu dedo, e depois percebemos que ao Cristo introduzir, portanto, uma nova aliança, é evidente que muitos dos rituais do santuário, eles só podiam ser guardados enquanto houvesse um santuário em funcionamento, isso é evidente, assim como as leis civis, boa parte delas, nós, estando debaixo da autoridade de Estados como estamos atualmente, elas já não são aplicáveis, mesmo se os seus princípios globalmente estão baseados na lei moral, como já vimos, e claro, mesmo muitos dos princípios cerimoniais de que ainda há pouco aqui falámos, eles também já não podem ser observados, uma vez que o santuário já não existe. Então, naturalmente, boa parte dessa lei ela não é aplicável, no entanto, nós entendemos que os princípios que fundamentavam a lei, eles continuam a ser úteis e necessários para aqueles que querem viver segundo os padrões de Deus. Ou seja, hoje temos muita coisa que podíamos dizer no Aprendo Fazendo, que há muito para nós podermos decidir. Como o tempo não nos permite, nós podemos numa frase dizer que cabe-nos a nós procurar compreender quais são os grandes princípios da lei de Deus e procurar conformar a nossa vida com esses valores e esses princípios, que só obteremos bênçãos daí. Hoje ficamos por aqui, relembrando que estaremos de volta no nosso próximo episódio e continuaremos claramente com a Epístola aos Romanos, porque há muita coisa para aprender. Não desista de estar connosco amanhã ou quando puder, volte a ligar a Escola Bíblica e volte a refletir naquilo que está escrito na Bíblia. Até lá.